Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o Lico Silveira e o Duda Fortuna. A gente também fala sobre o lançamento do livro Esse Tal de Borguetinho, do jornalista Márcio Pinheiro. Tem ainda uma reportagem sobre a exposição Universos Pessoais, em cartaz no Acervo Independente, e a gente começa com música. No dia 27 de agosto, o músico Thiago Ramil faz o show de lançamento do seu primeiro disco, Leve Embora. E a repórter Patrícia Salvadori conversou com o Thiago sobre o projeto. É verão, o frio passou, o coração bate, marca, passo devagar, pressa tropeça. Pesquisador de sonoridades, Thiago Ramil, de 25 anos, já fez vários shows, mas não havia gravado seu CD. O sobrenome Ramil não é novidade na música do Rio Grande. Ele é sobrinho de Cleiton, Cledir e Vitor Ramil. Há muitos anos já, e desde pequeno, sim, eu tive vínculo com a música mesmo, tanto pela família, quanto por incentivo dos meus pais também, de tocar instrumentos desde cedo, né? Então a música sempre teve muito presente. A ideia de trabalhar com a música, de ter uma seriedade com isso, ela foi vindo na medida que eu fui amadurecendo, assim. Eu sou formado psicólogo, na real, então eu não tive essa certeza muito clara desde o início, né? Mas também sempre foi um desejo. Eu participava de uma banda chamada Cadiombleiros, foi o primeiro passo para profissionalizar mesmo, assim, com a música, entender que dava para ir adiante. No disco, eu tenho 5 músicas que são em parceria, né? 2 com o Guilherme, que foi o mesmo quem fez toda a arte gráfica do disco, um amigo de longa data. 2 com o Alércio, que ele participa da banda Musa Híbrida, uma banda de Pelotas, um excelente compositor, amigo de escuta, que a gente se conheceu por aí. E uma outra com o Bruno, que é um amigão meu também, que deixou um poema lá em casa um dia, eu trabalhei em cima, né? E o processo todo de gravação foi um processo eu gostei muito, acho que foi um processo bem interessante. A gente teve 10 dias de pré-produção num sítio, que foi um sítio lá no Guaíba Country Club. A gente foi para lá, fez um retiro. E foi ali que muita coisa se produziu mesmo que fosse a pré-produção. Acho que é ali que surgiram os arranjos, surgiram o próprio conceito do disco de uma forma geral. E foi sempre um processo muito horizontal. A gente trabalhou em cima das músicas, né, das canções já compostas. E foi pensando coisas, foi deixando todo mundo se colocar com seus instrumentos, com o seu saber, né? E eu acho que isso agregou muito pro disco no geral, né? Depois a gente foi gravando em Pelotas. Na verdade, a gente gravou lá no Vapor Studio. Gravar é um grande exercício de desapego, assim, né? Porque ao mesmo tempo que tu coloca as músicas, coloca os detalhes, coloca o arranjo em si, tem muita coisa que vai ficando de fora, tem toda a tua imaginação e a tua expectativa que vai mudando, porque ela vai se concretizando, né? Numa música mesmo. E músicas que ficam de fora e que tu sempre esperou que estivessem dentro, né? Então, é um desapego, assim, mas é incrível. Thiago Ramil teve apoio do Natura Musical e faz 3 shows de lançamento em Porto Alegre, Curitiba e no Rio de Janeiro, além de atividades formativas musicais. E me mostrar que o frio já vem, que eu me enganei ao te abanar. Artista que levou a música regional do Pampa para o mundo, Renato Borghetti é tema de uma biografia escrita pelo jornalista Márcio Pinheiro. E o Márcio está aqui para falar do livro. Tudo bem, Márcio? Tudo bom, Nilton? Tudo legal. O livro já começa assim com 2 edições, né? Esta aqui, esta capa, esse tal de Borguetinho. Essa edição, uma capa dura, né? Uma edição luxo, digamos assim. A edição luxo. E tem também, né, Márcio, a gente vai mostrar aqui, a edição mais standard, né? Quer dizer, edição padrão, não menos bonita, né? Não e com menos, o mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo, igualzinho, tanto nas fotos quanto nos textos. Márcio, esse tal de Borguetinho, a gente estava se questionando,
me perguntando, né, como é que nasce esse mito? Apesar do Borghettinho nem ter essa história de se achar um mito, né? Mas ele lá nos anos 80, ele acaba fazendo uma ponte do regional com o universal e daqui a pouco aquilo que e explode aqui, explode para o mundo. Como é que foi essa gênese? Eu acho que foi uma junção de pelo menos duas coisas. Uma, a figura pessoal. Ele é uma figura encantadora, ele é um grande músico, ele é uma figura, é uma expressão da arte e da cultura do Rio Grande do Sul. Outra, ele pegou aquele caldo, aquele momento que o Rio Grande do Sul vivia. Nós tínhamos grandes festivais, a Califórnia era muito importante, esses discos eram muito ouvidos e existiu, talvez tu te lembre, eu me lembro um pouco, eu era adolescente naquela época, mas existia um movimento, eu até no livro chamo de neonativismo. Eles ainda eram vinculados a grandes figuras como Paixão Cortes, como Barbosa Lessa, e era uma garotada que queria mostrar sua música, queria se encontrar para comer churrasco, queria frequentar esses bares ligados à cultura nativista, que tinha muito ali na Cidade Baixa, no Menino Deus. Então, foi um movimento e ele foi o maior símbolo desse movimento. Nessa biografia, como é que foi o contato com o Borghetti, né? Você entrevistou ele muitas vezes, que documentos você teve acesso, então, para contar essa história? Foi uma maravilha, né? Foi um prazer, foi um trabalho fantástico. Eu conheço o Borghetti há mais de 20 anos, tanto pela minha função de jornalista, de ter trabalhado em imprensa cultural, quanto dele ser um dos maiores músicos do Rio Grande do Sul de todos os tempos. Então a gente já se conhecia há muito tempo. Nos últimos 10 anos a gente ficou mais próximo ainda. Eu trabalhei em DVD, em programas de TV feito sobre ele, tendo ele como tema. E aí, quando surgiu a ideia do livro, acredito que meu nome surgiu naturalmente. Para ele, para o irmão dele, o Marcão, que também é o empresário dele, e para tantas pessoas. Em cima disso, eu fui trabalhar. Fiz mais de 50 entrevistas, escrevi o texto, entrevistei ele diversas vezes. Acredite, ele é falante. Olha! Ele fala muito, ele é muito engraçado, ele tem muita história. Então, é uma história riquíssima, tá? Que, obviamente, vai se desdobrando. Falo da família, falo da música, falo com a relação dele com os músicos daqui, falo da relação dele com músicos de fora, Hermeto Pascoal, Sivuca, Dominguinhos. Enfim, é uma história que ainda está em construção, né? Ele é um cara relativamente jovem, é um cara que está na ativa, é um cara que está com projetos, né? A Fábrica de Gaiteiros é uma realidade, é uma coisa que está crescendo. Então, é um livro que está em aberto. Pois é, Renatinho está fazendo muitos shows, né? Muitas turnês também. Sim, a agenda dele é inesgotável. E o livro, ele abre aqui, você desvendando um pouco a gaita ponto, né? Esse instrumento que colocou o Renato em destaque nacionalmente. Era um instrumento que naquele momento estava assim, relegado a um segundo plano? Eu acho que sim. Os instrumentos desse estilo, assim, estilo acordeon, que teve uma importância muito grande ali pelos anos 50 e 60, basta ver que os grandes músicos surgidos naquela época tocavam acordeon, Edu Lobo, Gilberto Gil, talvez por uma influência do Luiz Gonzaga. E o Renato entrou nessa linha num outro momento, assim, mas uma coisa regional, pegando um instrumento pouco conhecido, pouco divulgado, que ele deu uma dimensão mundial. E também, o que nós estávamos até comentando um pouco antes, o acordeon tem parentescos com a música italiana, com a música francesa, com aquela música do leste europeu, com a música dos Estados Unidos, ali daquela região do Texas e do Novo México. Enfim, ele tem muito a ver com muitas músicas. A gente está vendo aqui um pouco do... Eu vou mostrar uma foto agora, com Gastão Villeroy, Renato Borghetti, Veco Marques, além do Carlos Pérez, Paulo Tomada e Pedrinho Figueiredo, aqui nesse início, né, de carreira. Provavelmente é o primeiro grupo que ele formou mesmo, né? Ele havia gravado o primeiro disco, que foi aquele fenômeno de consumo, de venda, de... Quantos mil discos foram vendidos? Mais de 100 mil, com certeza. Até hoje ninguém sabe precisar o número exato, e aí depois, quando foi lançado em CD, vendeu mais ainda. Mas, enfim, foi o primeiro disco instrumental a ganhar disco de ouro no Brasil, e até hoje talvez seja o disco instrumental mais vendido no país. Márcio, dia 27 de agosto, agora tem o lançamento, né, do livro. Sessão de autógrafos. Sessão de autógrafos a partir das 6h30 da tarde. Eu autografando, o Renato tocando. O Renato vai estar lá também? Também, claro. Claro, vai ser uma cerimônia nossa, né, ali na Saraiva. Acho que vai ser bem animado. Legal, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado, Nilton. Bem, e agora a gente vai falar de artes visuais. As visões de mundo de 10 artistas plásticos estão na exposição Universos Pessoais,
A mostra pode ser vista até sábado no Acervo Independente, no Centro Histórico de Porto Alegre. A gente partiu da ideia de universos pessoais, né? A gente propôs isso para os artistas e pediu para eles nos trazerem trabalhos que eles acreditavam que mostrasse bem essa visão deles do que era o universo deles, né? Então, a gente vê bem, assim, o trabalho caracteriza bem o que cada um faz no seu dia a dia, assim. Eu trabalho com ilustração, que geralmente é uma parte gráfica, que trabalha para os outros ou para alguma outra coisa. E aí nessa exposição foi bem assim, o que tu tem teu aí agora, sobrando que tu não fez para ninguém, que não é nada assim. Então foi bem assim, ok, o que é meu, que eu não estou usando e que eu posso realmente utilizar como expressão minha, assim. Eu conheço alguns dos artistas, né? E eu fiquei tão feliz porque encaixou muito da nossa linguagem. Eu já sou amiga de alguns, então eu vejo que encaixou o meu trabalho com muitos dos que estão aqui, assim. Eu sinto uma ligação, sabe? Um link grande, porque cada um realmente expressa muito a sua alma no seu trabalho. Eu e a Fernanda concebemos essa exposição considerando que cada trabalho dos artistas aqui é uma visão específica de uma maneira de como ele enxerga o mundo e de como ele se comunica com ele, né? E eu acho que em relação às semelhanças, assim, a gente pode ver algumas coisas que são influências da cultura visual, né? Essas influências que a gente recebe diariamente, né? De outdoor, de propaganda, de publicidade, enfim, acho que tem um pouco disso também nessa exposição, assim, dessas coisas que nos afetam, da maneira como a gente recebe e depois como a gente repassa e reproduz isso, né? Estação Cultura vai para um rápido intervalo e na volta tem música ao vivo com o Lico Silveira e o Duda Fortuna. Esse mar revolto no meio do peito, essa vontade que não sara, esse compasso aqui tão imperfeito, essa saudade na minha cara. Não foi aquilo que não é direito, que sufoca a voz e desce um anseio, quimeras de uma luz efêmera, ardora, a vera e será. Sorriso a dois, olhos lindos, saudades dessa tua nota. Liberdade às vezes é freio, às vezes é o que nos sobra. Ah, se eu fosse um planeta estaria sem órbita, mas sou humano e talvez só um cometa fora da tua rota. Ah, se eu fosse um planeta estaria sem órbita, mas sou humano e talvez não haja planos em ser só um cometa. Esse mar revolto dentro do peito, essa saudade que não sara, esse compasso assim tão imperfeito, essa vontade na minha cara. Não foi aquilo que nem é direito, que sufoca a voz e desce um anseio, quimeras de uma luz efêmera, vindoura, vera e será. Um sorriso a dois, olhos lindos, saudades dessa tua nota. Liberdade às vezes é freio, às vezes é o que nos sobra. Ah, se eu fosse um planeta estaria sem órbita, mas sou humano e talvez só um cometa fora da tua rota. Ah, se eu fosse um planeta estaria sem órbita, mas
Mas sou humano e talvez não haja planos em ser só um cometa. Ah, se eu fosse um planeta perdido, estaria sem órbita. Mas sou humano e talvez não haja planos fora da tua rota. Hoje nós recebemos aqui no Estação Cultura os músicos Lico Silveira e Duda Fortuna, que se apresentam em um projeto de música autoral amanhã no Bar do Marinho. Sejam bem-vindos, mais precisamente o projeto Maloca do Marinho. E mais do que apresentar, vocês estão super envolvidos nesse projeto, né, Lico? Bom dia, primeiramente, então, para todo mundo aí que está assistindo, para ti, Domis. Sim, o Maloca do Marinho teve a primeira edição mês passado, né? É uma tentativa da gente cada vez mais abrir espaços para a música autoral que está acontecendo aí na cidade, um grande movimento natural, né? O que é mais importante é isso. Os bares, eles estão começando a abrir as portas para isso. Antigamente tu só podia fazer baile, né? Agora tu pode mostrar o teu trabalho próprio. E a ideia de mostrar de que maneira vai ser essa demonstração dessas músicas. Tipo, o Marinho é um espaço, o Bar do Marinho é um espaço menor assim, não é uma grande plateia. Então é a ideia de estar lá com mais voz e violão, outros formatos, como é que é, de falar um pouco sobre as músicas. Cara, na verdade, assim, são convidados 4, 5 compositores, cada um faz 4, 5 músicas ali, da maneira que quiser, se leva 2 violões, gaita ponto, percussão pode levar, é tranquilo. Mas é um formato de sarau, assim, daí a qualquer momento alguém que está na plateia quer fazer uma intervenção ali, falar uma poesia, fica à vontade também. E na finaleira ali rola o palco livre, né? Bom, nessa apresentação tem o Lico, tem o Duda, e quem mais está nessa função aí, Duda? Lembra? Vai ter a Jéssica Berdê, o Augusto Dardi. Tu está organizando. E o nosso querido Nado Pontes também. E o Nado, isso aí. E você... Bom, essa música que vocês tocaram agora é uma composição de vocês dois em parceria, que já nasceu de outros projetos, do encontro de vocês em outros projetos desses, que juntam o pessoal da música autoral, né? Na verdade o Cometa nasceu porque eu e o Duda, nós nos conhecemos ali através no Autoral Social Clube, no ASC, né? A Fernanda Copati, o Eduardo Pita, que acabou fazendo a ponte de nos apresentar. E foi muito bonito, assim, a gente ter se conhecido. E está rolando, a gente tem outras também, outras coisas mais que a gente está fazendo, né, Duda? Está acontecendo um circuito, né, de mostra autoral, de música e outros tipos de arte, né, como, por exemplo, o Tempo de Sons, da nossa amiga Bia Tabert. Eu organizo o Sarau Livre para Badá Criativo, junto com o Pedro Valdez e o Eduardo Chaves Lohan, que o Lico participa, Rafael Trombeta. Que é um lugar de mostra cultural, onde esquetes teatrais, artes plásticas, música e poesia. O evento do Lico, 2 eventos, né? Também tem o Toca Aquela, né? Que acontece uma vez por mês para Fazer o seguinte, falando em Toca Aquela tua, que é agora a próxima, claro. É uma do Lico. E a gente na volta fala um pouquinho mais sobre música autoral e esses outros projetos, certo? Maravilha. Okay. Vamos lá. Não sei se ainda tenho medo do teu olhar tão bonito. Só sei que quando te vejo ali diante do espelho, é tão longa aquela estrada. Já é meu o teu segredo, que volto a cair ingênuo na trama do teu enredo. A morte espreita na estrada, já é outro teu caminho. Amor virou só palavra de tudo que foi bonito. Teu olhar tem algo puro, faz lembrar um paraíso. Mas quando me sinto livre, parece que não preciso. Mas quando me sinto livre, parece que não preciso. E volto a sonhar cidades, países e continentes. Amor é uma joia rara
eleva o infinito em tudo que já se sente. Quando amo, sei que vivo em tudo que já se sente. Quando amo, sei que vivo. Amor é o que não se mede, só se sente, só se vive. Com calma ou tempestade, já é outro aquele vínculo. Nessa hora não se pede, não se foge, não se omite. Quando nos domina essa febre, vem de Deus esse convite. Quando nos domina essa febre, vem de Deus esse convite. Quando nos domina essa febre, vem de Deus esse convite. O Lico Silveira e o Duda Cunha, que se apresentam no Maloca do Marinho amanhã, lá no Bar do Marinho. O Duda Fortuna, que eu falei o Duda o quê? Duda Cunha. Duda Cunha, outro que é Duda. em outra Grande figura. Grande músico também. Está fazendo outra função. Mas olha só, voltando a essa questão de músicos se encontram, está rolando um grande laço entre os músicos, e desde, sei lá, da década do final de 70, com Juntos, aquela galera, né, os Coelho, toda a galera já fazia, já pensava isso em fazer música junto e tal, mas esse momento está bem propício, né? Então canais no próprio e outras mídias, novas mídias também estão proporcionando que a galera mostre seus sons, né? Inclusive tem o nosso amigo Marcelo Judeu e a Jolie Castro, junto com o Thiago Conrad, ali na produtora PH7. Eles têm um projeto muito bacana, que é um canal no YouTube, que chama-se Palco 7, que vai lá o compositor, toca o som dele, tem uma entrevistinha, uma pocket de entrevista ali, muito bacana, vocês podem dar uma olhada lá também no YouTube, é só digitar ali Palco 7, vai aparecer. Que é um também. Formato virtual do que tem acontecido em alguns espaços da cidade. Exatamente, o formato virtual desses saraus todos aí, ASC, Escuta, Maloca do Marinho, Sarau Livre, é um formato virtual. Exatamente, é mais ou menos isso. Idealizado pelo nosso amigo Marcelo Judeu e a Jolie Castro. E para ti, Duda, como é que está sendo também, cara, essa história de não só poder estar tocando com outros músicos, mas também estar podendo... o pessoal fala bastante dessa questão de mostrar a música para outros instrumentistas, para outros músicos, e quanto isso influencia no processo de composição. A dinâmica disso é muito interessante, né? Porque tu tá lá no teu processo solitário de compositor, cria uma letra, uma melodia, faz uma parceria com outra pessoa, e na outra semana tu já está podendo apresentar nesses eventos, né? Essa dinâmica é muito interessante. E fora conhecer outras pessoas que se interessam pelos mesmos assuntos que tu é interessado. E eu tenho esse trabalho de musicar alguns poetas e alguns músicos acabam musicando poesias que eu acabo escrevendo e tal. Essa troca eu acho que é o fundamental, né? Que é o que fortalece essa cena cultural aqui do Sul, de todos os lugares, né? Mas a nossa aqui que está nessa evolução. Então vamos fazer mais uma vez aí o convite, lembrando então que o Maloca do Marinho é amanhã, ou seja, na quinta-feira, a partir das 20 horas no Bar do Marinho, que fica ali na Sarmento Leite. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, mas a gente fica com um pouco mais de música com o Duda. Por favor, Duda. Plano de Voo, parceria com a Natália Parreiras Rubra, grande poeta. Vivo de amor, terceira queda da minha tão insensata passionalidade. Mas foi quando fiz do cárcere matéria-prima que voei. Raro é pouso na minha pele, a ponto de não haver más circunstâncias. E foi ali em via aérea que voei. Por mais que eu possa avistar
a terra aqui de cima, sozinha. Há quem diga que nem só de voar sobrevive a gravidade. A poesia, bobagem. Amortecer a queda da minha tão insensata passionalidade. Mas foi quando fiz do cárcere matéria-prima que voei pela primeira vez e acertei a rima. Raro é pouso na minha pele, a ponto de não haver circunstâncias. E foi ali em via aérea que voei. Por mais que eu possa avistar a terra aqui de cima,